Olá vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola de Gestor. Este projeto que tem o propósito de levar conhecimento. Como é que a gente faz isso? Compartilhando história, compartilhando experiência de quem fez e de quem faz as coisas acontecerem. E sempre me perguntam, Josuel, qual é a sua origem? De onde você veio? O que você já fez? E tudo o que eu fiz até hoje tem uma base sólida que eu consegui através da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Então, para vocês entenderem um pouco mais, hoje eu trouxe aqui para contar essa história, só que em outra perspectiva, na perspectiva dela, da minha mãe, trouxe também a minha irmã Josete que veio aqui representando os irmãos. As irmãs, né? Os irmãos sou eu. Na verdade, vinha mais, mas não cabe todo mundo. São quantos, mãe? 25? Não, 30? Não, menina, é 9. 9, né? Isso tá bom. Então, seja bem-vinda, tá certo, mãe? Aqui a esse ambiente, a esse episódio aqui do podcast. É um episódio muito especial. Acho que tá 25 já, porque quando eu saí de casa tinha 9. Aí não aumentou mais, foi isso? Mas tudo bem. Vamos lá. Mamãe, vamos começar com os números, tá certo? Primeiramente a benção, né? Porque a gente sempre dá a benção quando encontra, né? A gente foi criado. Nós fomos criados, pessoal. E até hoje, né, mãe? A gente dá a benção quando chega, quando sai. Isso é uma coisa que se perderam aí, foi perdido aí ao longo dos anos pelas famílias, mas hoje a gente mantém isso até hoje. Então, mãe, vamos lá. Quantos anos? 75. 75 anos de muita história, né? Muita história. Josete, que mora com a senhora, sabe disso, é uma irmã que mora com a senhora hoje, não é isso? Josete, seja bem-vinda aí, é um prazer ter você aqui conosco, viu? O prazer é todo meu. Todo seu, então vamos lá, tá? Vamos ver esse bate-papo aqui, mamãe. Então são 75 anos, quantos filhos, mãe? Falando sério agora, né? Tava brincando, né? 9. 9 filhos, quantos homens, quantas mulheres? 5 homens. Sim. E 4 mulheres. 5 homens e 4 mulheres, não é isso? E quantos netos, mamãe? 19. 19 netos. E bisneto? 4. 4. Então, essa nossa tarde aqui hoje vai ficar para a história. Hoje estamos gravando dia 1º de agosto de 2023, mas daqui a 50, 100 anos, 200 anos, vão estar nossos parentes e aderentes, tataravô, como é que chama? Tataraneto. Não sei nem qual nome se dá, ouvindo que nós vamos conversar aqui hoje. Então, isso vai ficar para a nossa história, tá certo? Então, assim, já que vamos falar de história, seu pai era Luiz, sua mãe Maria, não é isso? Não, meu pai era Luiz Pereira da Silva. Sua mãe? Minha mãe, Alvina Maria da Silva. Certo. E os seus avós, você lembra deles? Meus avós eram Vicente, Flor. Certo. E da parte da minha mãe. Agora, a mãe dela, que até ela, acho que quando ela nasceu, a mãe dela faleceu. Ela nem conheceu muito. Certo. E seus bisavós? Tá bom, vou parar por aqui, porque senão dá muito tempo, tá certo? Mas seus bisavós lembram também ou não? Não, mas bisavós é uma coisa que sempre é difícil os filhos conhecer. Porque bisavó, avô, tudo bem, mas o bisa é mais, né? É mais difícil, né? Então, assim, a senhora não conheceu os seus? Não. Tá. E aí, a senhora nasceu em qual cidade, mamãe? Eu nasci no interior, que chamava Braga. Certo. Depois de Caiçara, não é isso? Depois de Caiçara. É por isso que eu digo, nasci no interior de uma cidade do interior. Não é isso? Que a gente era do interior de Caiçara, chamado Braga, não é isso? Certo. Mamãe, e aí, como foi, tá certo? Porque, assim, quem nos assistir vai entender muito bem o que é uma família raiz. Aquela em que tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, ele cria seus filhos, cria, naquela época, como Deus criou batata, como se diz. Já eu falo um pouquinho melhor o que é isso, né? Josete, quer acrescentar alguma coisa já até aqui? Eu estou fazendo aqui um contexto histórico para poder quem está nos assistindo entender de onde é que veio aqui Dona Maria, que hoje eu digo Dona Maria de Bahia, a minha mãe, essa baraúna, tá certo? Vamos entender daqui a pouco por quê. Quer acrescentar alguma coisa, Josete, aí? Você já fez uma boa introdução da nossa família, como ela se estruturou, de onde a gente veio. E é isso, você está caminho certo, é isso? Está no caminho certo, está aprovado. Então vamos lá, deixa eu entender melhor, tá? Outro dia eu fazendo uma palestra, eu estava na plateia, e eu perguntei assim, quem tem filho aqui? Aí levantou a mão um monte de gente. Quem tem 2? Foi baixando. Quem tem 3? Eu acho que tinha só umas 2 pessoas. Afinal, só gosto de mulher que tem acima de 3 filhos. Quem tem 2 eu não quero não, porque se fosse mulher que só tem 2 filhos, não podia ser minha mãe. Como eu sou o terceiro de uma família de 9, não é isso?
Então tem que ser mulheres que querem ter 3 filhos. Por isso eu gosto mais dessas que tem muito filho, tá? Aí eu disse 4 filhos, já tem uma pessoa, 5, não tinha mais ninguém, 6, 7, 8. Só tinha a senhora no meio do povo com a mão levantada. Eu tenho 9. Então, assim, como é ter 9 filhos? Você já tem o primeiro filho com quantos anos? Mas o papai era bastante empreendedor, não era assim? Era, Empresário, empreendedor de filho, né? Passou, viu a senhora, fez logo 9, foi? Ela diz que os filhos é a empresa dela e todos como é que foi a prosperaram. Como é que Porque foi tu assim? pergunta e pega brincar e a gente Mas a vida é uma brincadeira, né? Saiu- Perde o norte, né? Vamos lá. É. Como foi? Você conheceu o papai aonde? Eu conheci ele que morava bem pertinho da minha casa. Foi, né? Já foi conhecimento de pequeno. Foi começar a namorar quantos anos? Rapaz, a gente ninguém namora que nem o tempo de hoje. Não, né? A gente olhava um para outro e achava que aquilo ali estava namorando. Então começou a olhar com quantos anos? Rapaz, quando eu nasci que abri os olhos, já comecei a olhar. O quê? Pra ele? Não, Não, ele começou a se interessar por ele com a senhora. Assim, quando eu tinha uns 12 anos, né? Que às vezes o adolescente com 12 anos, uns, né? E outros não. Não já tem aquele jeitinho assim, ver aquela pessoa, tudo isso. Só que o namoro era de bilhete. Certo. Você escrevia aquele bilhete e mandava só besteira, né? Você lembra de algum assim, mas dava o quê? Eu lembro mais não, meu Lembra filho. não? Lembro mais Tá. Não era o WhatsApp de hoje em dia, não, o bilhete mesmo. Não, que WhatsApp, homem, pelo amor de Deus. Aí, Esquece. mandava, Esquece, não tinha nem energia, avalia. mandava o bilhete e ele respondia o bilhete, a senhora. Era. Hum. Eu namorava com teu pai e a irmã dele namorava com o meu irmão. O quê? Era uma troca, era? Era uma troca. Aí uma levava o bilhete da outra. Mãe, Ah, conta tá. a história do negócio do chapéu, do lacinho. Foi. Como foi a senhora? Aí a história do lacinho foi assim. O povo no interior tem muitas ideias, né? Tem muitas ideias. Aí disse que quem tirasse, tinha um chapéu, o povo usava chapéu, tinha um lacinho. Que pegasse aquele lacinho, botasse na barra da saia, o padre botava e costurava, né? Ninguém notava. Aí ela tirou do irmão dela para mim, e eu tirei do meu irmão para ela. Uhum. E isso vogou. Isso valeu, porque eu casei com o irmão dela e ela casou com o meu irmão. Quer dizer que foram cupidos, cada um ajudou a outra, é isso? Cada um ajudou. Qual era, a outra. Mariquinha, era? E o Não, não era Lulu? E Lulu e tio Pedro. Ah, tá, entendi. Sim, essa de quantos irmãos? 7. 7, não é isso? Tá. Aí, 17 anos já casou. Fui. Com 18 anos tive o primeiro filho. 18, Com 11 meses. 18 anos. Sim. Eu casei com 17 anos. Com 11 meses que eu tinha casado, aí nasceu o primeiro filho. Tá, agora nasceu o primeiro filho. Quais foram as condições que a senhora casou-se? Como é que foi, assim? Comprou um apartamento com televisão, meu filho, eu não vou contar, geladeira? não, que foi até vergonha. O quê? Não, mas conte, vai, pode contar, vai não, pode contar. Que apartamento, Como meu é que filho? era? Seu pai fez uma casinha, que a gente tinha um terreno, minha mãe tinha. Fez uma casinha, a metade só tinha 2 paredes de tijolo, a outra era de taipa, que nem chama, né? Tá, papel a pico, como chama também, é isso? Que é barro, são pronto. paredes de barro e madeira. Não tinha e tijolo. piso, não tinha nada, era tudo de barro. Comprou uma cama, aqueles colchão de capim, que hoje não quer mais nem para botar o cachorrinho para dormir. Não é isso? Os cachorros têm tudo chique, né? Nem para botar o cachorrinho para dormir ninguém quer. E as panelas de barro, hoje panela de barro é luxo, né? A gente sabe disso, que uma galinha da panela de barro. Mas a gente foi tudo na panela de barro. Por quê? Tinha a loiceira bem pertinho que fazia e baratinho. Aí veio, até dava, né? Até dava. Hoje uma panela de barro é cara. E assim foi a vida. Aí, pra fazer cuscuz, como é que ele fazia o cuscuz? O cuscuz era num prato, botava num prato, aí botava a fuba no prato, aí botava um pano e botava na boca da Não, mãe, panela. primeiro botava o milho de molho, aí relava naquele moinho assim, lembra? Era. E pra peneirar, como é que peneirava o cuscuz? Peneirava numa peneirinha de lata de doce, furadinha com os pregos, teu pai fez, para peneirar aquela fuba para fazer o cuscuz. Pra quem não sabe, papai já faleceu em 2011, não é isso?
11 de abril de 2011. 8 anos. Isso. 2011 não, 2015. 2015? Foi. Ah, é isso mesmo, né? Foi dia 11 de abril, eu confundi aqui. Foi, ele faleceu em... Mamãe, e aí a senhora teve o primeiro filho? Teve em casa, com parteira. Foi, Certo. Aí o segundo também em casa. foi. Eu, que fui o terceiro, já fui na cidade. Já foi na cidade. Eu sou porque muito, já eu tinha sou uma muito até- chique. Por isso que eu sou mais bonito, né? É. É, acho que é, né? Ah, me pegou alguma... É, acho que sou mais bonito? É. Aí, assim, eu tive os 2 em casa e 7 na maternidade. Certo. Como é que era naquele tempo, mãe, cuidar de um filho, assim? É, nasceu, a parteira vinha, cortava o umbigo, não é isso? Como é que era para cuidar o dia a dia? O dia a dia para cuidar era... Como é que se diz, meu Deus? Não tinha berço, Uhum. era numa redinha, Hum. que a gente botava uns pães já num pano de saco, Uhum. para aquela criança dormir. Muitas crianças morriam na região, né? Muitas crianças morreram, mas o meu, graças a Deus, criado. Tinha tudinho. aquele termo, tava a mão em cima de noite e dizia assim, será que vai vingar, não é? Porque não tinha gás para estar na luz, querosene, gás. A senhora trocava aquelas fraldinhas no escuro, é isso mesmo? E não tinha fralda, não, meu filho. Era o pelo quê? amor de Deus. Pedaço de pano, pedaço de lençol. E o menino que não se enrolava. assava, não, mãe? Como era que se assava? Que não tinha nada apertando neles. É? Como era que se assava que não tinha nada E o apertando xixi, não neles? assava, não? Aí quando fazia o xixi, a gente tirava e botava outro pano. Mas não botava aquele pozinho, não? Como é que é? Hipoglós, não? Não, era goma. Ah, goma é goma que faz tapioca, não é isso? Goma que faz tapioca. Tá num paninho e Tava batia. pra secar e botava num paninho bem fininho. É não ver- se assava, E era. que nem hoje. E é. Com tanta coisa. E o menino se assa muito mais. É verdade que a senhora me deixou com a vizinha e ela aí- esqueceu. E aí em vez de tu- passar goma, passou açúcar, é verdade, mãe? Não, isso aí você já tá puxando pra um terreno O quê, diferente. né? Já tá puxando pra um terreno que isso não foi passado. Mas alguém conta assim. Isso é coisa de sua cabeça. É? Eu não gosto de Porque mentira. parece que ela passou, em vez de passar a goma, passou açúcar, sabe? Viu, Cássio? Aí, a mãe explicou, ela não explicou direito, foi meu, hein? Ela passou, bom... Ei, Isso essa é aí não é coisa verdade dele. não, mas tem a história da minha tia que deixava o filho dela... Não era, mãe? Que queria, Era. ficava com ele e deixava o filho dela de lado, que ele era mais bonito. Não é Pegava em verdade? tu. Como foi a história? Conta isso aí, vá. Aí teve um filho, quando tu nasceu, a minha irmã teve filho também. Aí o menino dela não era assim, era bem magrinho, moreninho, feinho, e tu era aquele menino bem aivinho, bonitinho, aí ela botava o dela num canto pra pegar em tu. Eu sempre fui bonito, mãe. Isso aí é verdade, agora do açúcar não é não. Será que foi ela que passou açúcar? Alguém passou açúcar, não sei quem foi. Não. Bom, Não, mamãe, que eu acho que não tinha nem açúcar na época. vacina, a gente tomava vacina? Não, Plano de saúde tinha, mãe? Lá pra não. Como é que levava no médico da adoecia? Não levava. Dava o quê? Quando adoecia era chá. Só chá. Somente chá. Uhum. E aquela história da fulô de toco? Que história é essa de fulô de toco? Não, meu filho, pelo amor de Jesus. Pula essa. Por quê? Por que pula? Não, tem... Essa eu não sei não, essa história. Essa aí eu não sei Ele é não. quem sabe dessas coisas e eu não gosto de falar nisso, não. Como assim? Quer ouvir, essa história quer eu também não ouvir, sei, quer não. ouvir. Não. Não foi ela, não. Foi a mãe dela. Vá, conta aí pra gente isso aqui. Que os meninos, quando era... Eu não fiz isso pra Não, você, eu sei. Que os meninos, quando estavam com sarampo, pra sair o sarampo, aí ensinaram a fazer chá de cocô de cachorro. Aí ela, pra enganar a gente, pra gente não cismar, ela dizia que era fulô de toco. Uhum. Aí trazia numa trouxinha assim, botava água pra cozinhar e dava pra gente tomar. Mas eu não dei isso a você, não. Mas ela tomou. Tomei. Chá de bosta, mamãe. E tô aqui, né? E tô aqui. A crença do interior, como é que A é, né? crença do interior. Os índios, como é os índios? Os inclu- índios não fazem tanta Inclusive, coisa. tem uma irmã sua, né, que tomou o leite de mamão, né? De matar as lombrigas, foi isso? Não, Foi quem? uma irmã minha. Hum. Sim, foi. Essa é a irmã minha. Hum. Eu não era nascida ainda, ela foi nascida primeiro. Aí minha mãe contava que ela estava com muita verme. Aí ensinaram o chá, não, o leite de mamão. O leite do mamão quando corta Certo. no carro. Uhum. Aí ela tirou e deu. Aí a menina botou. Isso não é coisa para sair nenhuma, não. Só não vou procurar ela porque ela já não está mais viva. Mas vão descobrir como foi que ela matou a Deixa eu filha. procurar. É. Aí ela deu o chá, deu o correio de mamão. Leite de mamão. E ela botou as vermes tudo cortadas.
Então deve ter cortado as tripas também. Mãe, ela Morreu. faleceu ou não? A menina morreu. Ela Foi. matou as vermes, matou, assim, Foi. matou tudo. Agora ela fez isso por inocência, Não sei, eu foi sei, pra maldade não. matar A a filha. gente sabe disso. A É, gente sabe disso. por A inocência. gente sabe disso. Mamãe, e aí a senhora cria tem 9 filhos, não é isso? Aí, na época lá, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha estrada de... Não tinha, Não tinha nada, fogo de lenha, a luz de gás, tudo isso. O menino trabalhando logo cedo no roçado, né? Era, se levantava todo dia logo cedo, aí tomava café com cuscuz com leite, ia trabalhar, tudo desse tamanho já com seio de lado para apanhar o algodão, para quebrar milho, apanhar feijão, plantar, essas coisas. Com que idade a gente começava a ir pro roçado, mãe? Rapaz, com 5 anos, teu pai já não botava na enxada com 5 anos, não. Porque não podia, né? Não, porque isso aí já é demais, né? Mas para apanhar o algodão e colher, que era serviço maneiro, ele levava. E ele, todo dia de madrugada, ia tirar leite. Ia tirar leite lá numa fazenda e tomava café e ia pro roçado. E assim era a vida. Eu tive os meus filhos, nunca fui para Natal, nunca tomei uma vacina, nada. E nem vocês também, quando nascia. E aí se cria os novos filhos. Você criou os 9 filhos. Isso lá na beira do rio. Qual é a sua lembrança mais forte de lá do interior, mãe? De melhorzinho ou de sofrimento? Tu faz, de melhor, qualquer coisa boa, né? É. Assim, a lembrança... Tem muita lembrança, né? Tem muita lembrança do tempo do interior, lá onde eu morei. Aí, às vezes, tem umas lembranças tão ruins que, às vezes, eu procuro até esquecer. Dizer assim, eu já sofri tanta coisa porque eu tô me lembrando, eu vou ficar quieta. Relembrar passado velho? É, sofri 2 vezes. É. Assim, eu digo, vou pensar mais nas coisas melhorzinhas. Tá. Então diga as coisas melhores então. Fique à vontade. O melhor, o pior, fique à vontade. Rapaz, 2 lembranças. Vamos fazer assim, 2 lembranças. Uma mais forte, as 2 fortes. Uma que foi de coisa boa e uma de... Porque assim, as dificuldades também serviram para aprendizado, né, mãe? Entendeu? Rapaz, eu acho que a mais forte que mais eu sofria era quando eu estava para ir para a maternidade ter um filho. Porque, assim, eu não fazia um pré-natal. Eu nunca bati uma ultrassonografia para saber. Eu não sabia. Só sabia o sexo na hora. Ficava só pensando assim, rapaz, eu acho que vai ser tal dia, vai ser tal mês que eu vou ter esse menino. Porque eu não sabia, né? Aí, como era? Aí eu, assim, quando eu estava muito, que já estava nas últimas, me nasce, não nasce, aí era que teu pai arrumava um transporte para me levar. Por quê? Se eu sentisse qualquer coisinha e fosse, e quando chegasse lá, não vai ter hoje não, e cadê o dinheiro para pagar um transporte para ir outra vez? Né? Aí eu tinha que já ir nas últimas. Era. Já na hora de ter. Já na hora né? de ter. O menino metade de fora, metade de dentro. Mais ou menos. Mãe, outras situações que a senhora fala que era bem triste, era quando o rio, né, enchia e... Era. Era. Eu me lembro que em 81, papai ficava na beira do rio, né? Ele colocava um pauzinho e ficava observando se ela estava subindo ou descendo lá com o faxilete lá, com a Porque lanterna. se estivesse subindo, era para gente correr. Aí, quando começava a baixar, era que ele ia dormir. Era. Até que em 81, eu me lembro, eu estava acordado ainda, eram as 3 da manhã com ele na beira do açude. Aí, quando ele viu que a água, quando chegar no plano, disse tem que começar a tirar os troços. E a gente tirou os troços, nem me lembro, 7 da manhã, 8 da manhã. Aqui chama móveis, no interior era os troços. Era os troços mesmo. Era os troços, porque só tinha troçada mesmo, só Essa pra gente era bom. conversa tá me trazendo uma memória aqui afetiva aqui. Essas conversas e no passado tá me trazendo assim emoções, memórias. Memórias. E eu me lembro, mãe, que a gente, assim, umas 8h30 da manhã, era eu nadando na água, que era inocência, e catando sandália, esse negócio, boiando. Pois é. E como a casa era de taipa, aonde bateu a água, a casa de taipa, Caiu pra quem barro. não sabe, é só barro e ripa. Bota um pau em pé assim, bota umas atravessadas e bota barro, né? E aonde bateu a água, caiu. Ainda me lembro, era acima da janela, 4 dedos assim. Era. Caiu. E aí, foi morar onde? Numa casa de farinha. O seu caçula tinha quantos anos naquela época? Elias. Mas antes de Elias, eu não fui quando eu estava de resguardo de Vera? Mas nessa época a gente saiu com medo, mas a água não chegou a atingir lá em casa. Só atinge em 81.
Foi no tempo de Elia. Isso. Que aí só deu ele pra ficar com a madrinha um tempo, não foi? E depois foi buscar depois. Foi difícil isso? Foi difícil. Foi? Da cria? Foi difícil dar a cria. Que eu não queria dar meus filhos a ninguém, né? Uhum. Não. Que eu morria pelos meus filhos. Uhum. Era 9. E não morre mais não pelos seus filhos, não? Se fosse possível, Era eu não, deixava... são 9, tá tudo vivo, né? É, se fosse possível, eu deixava de comer para dar a vocês. Uhum. Era. Porque eu digo, eu ainda aguento fome, mas meus filhos não aguentam. São Aí pequenos. fomos pra casa de farinha, lembra disso? Lembro. Casa de farinha, toma uma aguinha, vá. Mas água não tira o sentimento, não, meu Tira filho. não, mãe? Pode tirar a lágrima. Ai, ai. Aí fomos lá na casa de farinha. Aí o povo diz assim, aconteceu isso, ó, tá passando mal, traz uma aguinha. A aguinha não resolve, não. Eu acho que não. É, tá certo. É. Aí a A casa minha é de... só uma pausa, mãe. Ficamos na casa de farinha e depois, a senhora lembra onde foi depois? Casa de farinha? Fomos para aquela casa que morou Raimunda. Pronto, nós fomos, no tempo da casa de farinha não tinha Elia. Eu tinha Vera novinha. Da primeira vez, porque quando eu lembro, quando foi em 81, tinha ali assim, ele era bebezinho. Porque foram 2 vezes, só que uma vez nós saímos por um alerta. A água não bateu lá em casa, a gente Foi. voltou quando passou as cheias. Foi quando Vera era novinha. Aí hoje, quando a senhora vê essas cheias hoje na casa do povo, qual é o E não é de sentimento? que eu me lembro, meu filho. Só é de que, meu Deus, passei por isso, meu Deus, passei por isso. Só quem passou sabe o que é. Quem fica assim, eita, dá pena, aquele povo tão inundado, sem terra. Mas só quem passa na pele sabe o que é aquilo ali. Entendeu? Eu me lembro que a gente recebia ajuda, aquela roupa que vinha. Meu filho, eu vou dizer um negócio a você. Se eu for contar tudo que eu passei no interior de sofrimento, de cuidar de mãe doente, de sogro, de sogra, de tanta da coisa, eu acho que eu vou sair doente para precisar de psicólogo. Viu? Faz nada, você é muito sabida. É. Você aprendeu muito com tudo isso, é forte igual uma baraúna. É mesmo, a gente aprende com essas coisas mesmo. Mamãe, e aí, naquela época, né, tinha aquele fazendeiro vizinho que ofereceu pra gente umas terras lá, não foi isso? Foi. A senhora lembra disso? Lembra para teu pai trocar a terra. Como foi? Explica aí pra quem tá nos escutando. Aí, teu pai tirava leite lá na fazenda. Aí, seu Agripino, que era o dono da fazenda, aí falou com ele para trocar, porque a terra da gente ficava perto do rio, bom de criar gado, né? E a gente não queria para criar gado, a gente queria uma moradia para ter sossego. Aí ele foi, trocou, e a gente construiu aquela outra casa que era na beira da estrada. Pois é, Tá lá até hoje, né? tá lá até É hoje. poucas vezes eu vi uma pessoa de um coração tão bom igual o senhor Agripino, sabe? Ele só tem um defeito, chamava nome, que a palavra mais bonita que já é condenado, seu miséria, né? Assim? Misericórdia. Mas assim, mas era uma pessoa de um coração bom, porque ele pegou as terras da gente lá, que assim, tava só, parecia só tinha Era. terra, lama, e mandou o pai escolher na terra dele onde ele queria o local. Nem me lembro ainda. Lembro. Olha, meça lá, escolha onde você quiser. O pai escolheu onde tinha um tanque, na beira da estrada, um tanque, pra quem não sabe, onde Ali junta onde teu água. pai construiu aquela casa. Aí já foi uma casa de Ali foi tijolo, né? muito bom. Eu me lembro, a gente E ali construiu na já casa. foi Mas um palácio já. mesmo assim, quando a gente veio para ali, você já estava grande, tudo já tinha roçado, trabalhava. A gente já estava melhor de vida. O meu sofrimento foi logo quando eu casei. Uhum. Aí foi sofrimento. Foi logo quando eu casei. E como é hoje? Mas acontece que a gente, naquilo ali tudinho, mas a gente, hoje a gente acha que foi sofrimento. Mas ainda achava que não era, sabe por quê? Porque era aquilo ali. A gente não a gente- conhecia outras coisas, né, mãe? A gente não conhecia outras coisas. Estudo muito pouco para vocês. Mas ainda tem um prazer na minha vida. É. Foi a educação que eu dei para vocês. Como assim? Como é que foi? Explica isso A aí. educação que a gente deu não foi educação de colégio bom, não, meu filho. Nem de passeio, nem praia, nem shopping, nem brinquedo bom. Minhas filhas nunca tiveram uma boneca. Vocês nunca tiveram um carrinho para brincar. Brincava com um pedaço de pau debaixo dos pés de Joá. Foi isso, mas eu estou feliz. Sabe por quê? Porque até hoje eu tenho 9 filhos que eu considero como um bocado de santo para mim. Sabe por quê? Na hora que eu preciso, tudo chega. E eu me conformo, sabe por quê? Foi a educação que eu dei, a educação em casa a você. Nunca dei surra em você por causa disso e isso.
Abaixava e dizia assim, meu filho, não é assim não. Meu filho, o comer hoje é isso aqui. E a gente tem que comer esse. Eu vejo hoje meus netos, pode botar o que for na mesa. Ah, eu não quero não. Eu quero uma pizza. Eu quero não sei o quê. Vocês sabiam o que era isso? Vocês sabiam o que era batata, cuscuz, macaxeira, peixe que teu pai pegava nos açudes. Rolinha. Que ele matava aqueles passarinhos lá, era o que vocês comiam. Tudo caladinho. Ninguém dizia que não queria isso, mas eu vejo a criação hoje. Os filhos hoje, tem muitos que não chamam chama papai, chama fulano. A mãe chama fulano, tu. Vocês até hoje, vocês me respeitam. Porque vocês conhecem a mãe que tem. Uhum. É isso ou não é? É verdade. É verdade. Uhum. Pois é. E teu pai do mesmo jeito. Uhum. Hoje vocês não têm teu pai, mas ainda respeita ele. Sabe por quê? Porque me respeita. Então tá respeitando os dois. Uhum. Não é isso? O que a senhora estava falando, que quem educa são os pais, não é a escola não, né? Não. A escola é outro detalhe. A escola, a faculdade é outro detalhe. A gente tem que educar os filhos em casa para quando for para a escola não dar trabalho aos professores. É isso ou não é? E tem pai... Educar em casa, para quando eles for para a escola, saber respeitar os professores, que hoje tem muito aluno que não respeita. E o que você acha de pais que vão na escola brigar com o professor quando o professor exemplifica o filho dele? Porque ele não exemprou em casa. Se ele tivesse exemprado em casa, como era a vida, ele não fazia com o professor. Do jeito que ele respeitava o pai em casa, ele respeitava o professor. Ou seja, o Mas costume tem de muitos casa que não vai pra- respeitam os pais, meu filho. Eu vejo como é. E também tem muita mãe e muito pai que não respeitam os filhos. Eu não vejo lá em casa como é que passa a catrevagem. Que vem com aquelas crianças... Tá Mãe, sempre... o que é catrevagem, mãe? Catrevagem é aquele povo que não tem educação. Cria aqueles filhos que nem se cria. Nem os cachorros de hoje são mais zelados do que pai com muito filho. Eu criei o aí depois meu. quer que o filho seja aquilo que ele não deu. Pois é. Aí eu não posso falar de quem teve muito filho, não, sabe? Mas eu falo assim, porque eu tive muito filho, porque na época não tinha com que eu me valer para não ter filho. Era ter mesmo, entendeu? E hoje tem. Mas porque elas têm muitos filhos. Que nem a menina que está empregada lá de casa disse, que a filha dela tem Isso muito... aí precisa cortar, mãe. Tem Não, muito pode deixar. filho. Não, né, dessa vez eu errei, não foi a empregada lá de casa, não. A empregada de Vera, da minha filha. Que a filha dela, com 23 anos, tem 6 filhos. O quê, meu Eu amor? digo, mulher, eu tive muito, mas foi diferente. Mas hoje não precisa ter muito, não. Ela diz, não, para receber o Bolsa Família. Tá vendo? Tá vendo? Isso é uma mentalidade. Aí né? dá educação a esse filho, dá. Dá não, meu filho, pelo amor de Deus. Aí passa lá em casa, eu fico doente com aquilo. Cada palavrão com o filho, meu filho, e batendo no menino no meio da rua. Eu não gosto de ver aquilo, porque eu nunca levantei a mão, meu filho, para dar em vocês. A senhora puxava minhas orelhas assim. Meu filho, eu acho que não. Puxou um bocado de Será vez. que essa história não está enganada, não? Pergunta a teu pai quantas vezes ele Não, bateu. era em assim, tu. não. Papai fazia assim. Esse menino, não sei o que, fazia assim na cabeça dele. Gostava, mas ela dizia: Ei, rapaz, você vai matar o menino desse jeito. Ele escorregava assim. Ele escorregava a mão assim, né? Brincadeira, Era. pá. Pois é. E o que a senhora acha, mãe, assim, da educação que a senhora deu outros pais também? Porque não é a época. Naquela época ela também tinha alguns pais que também não é educavam. porque naquela época era diferente de hoje, meu filho. Uhum. Era diferente de hoje. Os meninos, quando nascem, que já estão sentados na mesa, só comem se o celular estiver de um lado. A mãe botando a comida na boca e ele. Isso não é criação, não. Ele tem que se alimentar na hora certa. Assim, tem muitas coisas que eu sou da era de 12, que não é nem para ignorar. Uhum. Tem pai que bota o filho na escola, que eu já acho que eu já estou puxando muito. Aí, olha, o menino é preguiçoso, não quer estudar, quer ficar até meia-noite no celular, aí vai para a escola. Aí ele fica, olha, meu filho, se você passar, no final do ano eu lhe dou um videogame de primeiro mundo. Eu lhe dou um carro. Não é para dizer isso, não. Fazer como?
É para deixar ele estudar, depois que ele passar e o pai tiver condições, aí eu vou comprar um carro pro meu filho. Porque ele fez o meu desgosto, mas não precisa de avisar, não. Porque o menino não está interessado, o menino está interessado em ganhar o videogame. Ganhar o presente. Daí talvez venha tanta frustração. Então ela pergunta, fica à vontade, tem que perguntar, viu? Pois é. Mamãe, e como é que a senhora acha, assim, que... Escuta, mas a minha criação com vocês foi diferente, meu filho foi diferente. Eu dei muito trabalho, mãe? Rapaz, Quem deu mais trabalho? todo filho dá trabalho. Quem deu mais? Se disse a mãe que não deu trabalho, tá mentindo. Agora ela também sabe saber criar para diminuir aquele trabalho. Você tá entendendo? Quem deu mais trabalho dos 9? Rapaz, Belino que deu mais trabalho, porque Belino, tu sabia, começou a beber, se juntar com os amigos e beber, né? Aí gostava de sair final de semana, aí dormia lá pra banda de Nova Cruz. Cadê Maria Preta? Aí aquilo ali me aperreava. Mas eu entregava a ele todos os dias como entrego nas mãos de Deus, porque a gente sem Deus não somos nada. Aí não somos nada. Vou trazer ele aqui depois, fazer só com os irmãos depois, viu? Aí não somos nada. A bagunça o vai que ser eu fazia grande. era isso. Mamãe, e aí a senhora vem pra João Pessoa, aí papai foi pro Rio uma época, né? Foi. Ele foi em qual época pro Rio de Janeiro? Papai Ele participou foi do para o êxodo. Rio, eu fiquei grávida de tu. Foi. Aí ele voltou antes de eu nascer? Voltou antes de tu nascer. Papai chegou lá, foi Ele pro não Caju. se deu, não. Foi trabalhar, começou a chorar. Eu quero ir pro Foi. Caju! Foi, pediu pra mim ir antes de morrer, embora. ficava com raiva de mim quando eu ficava brincando com ele. Eu quero ir pro Caju! Que era a casa do Caju. É que ele chegou no Rio e foi trabalhar em outro bairro e o Caju morava meu tio, né? Que era cunhado dele, né? Aí ele queria ir pra lá. Aí Quando começou a chorar. ele foi para o Rio, foi um ano que não choveu. Que a gente vivia de plantação, né? Não choveu. Ficou a senhora com o Antônio, Bilino e eu na barriga. Foi. Aí foi um ano que não choveu, um ano Foi. difícil. Muito difícil, foi. Então foi em 70, eu acho, nasci em 71, né? Acho que era, teu pai falava que foi em 70. Anos 70. Aí passou lá uns meses e voltou. Foi. Mamãe, e aí os filhos crescem e começam a ganhar o mundo. Como é que foi pra senhora ver a gente começar a ir embora? Primeiro foi Bilino, depois fui eu, né? Eu vim com 16 anos Rapaz. e hoje eu tenho um filho que já passou 16 anos, eu fico imaginando como é difícil você ver seu filho ir embora. Eu não imagino a minha ir embora com 16 anos. Rapaz. Não é muita coisa boa, não. Mas eu me conformava porque sabia que vocês lá não tinha de que vocês viver. Vocês queriam caçar, queriam vestir, já tudo rapazinho, já queria andar mais arrumadinho. E de onde ia sair? Que o que teu pai só o que arrumava só dava pra gente viver. Não tinha estudo, né? Não tinha Viver estudo, quer dizer não tinha comer, nada. né? Sobreviver, comer, né? Sobreviver. Eu me lembro que a gente recebia meus primos, ia para lá as roupas. O primeiro All-Star que eu ganhei, sabe? Eu botei no pé e foi de Nildo de como. Mandou pra lá, botei assim, o dedo saiu pro lado de fora. Sabe? Era rasgado o dedo mindinho. Sabe? Pois Mas é. aquilo era uma alegria pra mim, muito grande. Usando o Só em All-Star. saber que tava com sapato no pé. É porque só tinha conga e que chute, né? Não era isso? E a alpercata, né? E De a couro, Havaiana. né? O percata de couro. E né? aí, quando chegava aquela roupinha do Rio, que o minha trazia, aquele de João Pessoa pra lá, Ave Maria, era uma festa. Tudo rasgado, mas botava no corpo e dava um jeito. Aí começa a vir. Como é que foi pra senhora esse momento? Aí, Vera, o primeiro que veio foi Bilino. Bilino. Depois veio tu. Depois veio o Beto. Eu. Netinha, aí tu disseram o Diza, que era para fazer companhia a Netinha, fazer as coisas para vocês. E ficou eu e teu pai e Elia, lá no interior. E Antônio, que já era casado. Aí a gente veio, aí eu com aquela, meu Deus, será que vai dar certo lá? Será que vai dar certo? Aí vocês alugaram uma casa, a gente veio. Depois compraram aquela outra que mora Antônio. A gente foi para lá. Depois compraram aquele terreno e construíram aquela outra. Aí eu já estou lá numa mansão, grande daquele jeito. Criando grande um galo. daquele jeito, para 2 pessoas, que somente eu e ela. Pois é. Criando um galo, né? E uma cachorra. E eu sempre penso assim, às vezes, Netinha diz, mãe, a senhora não queria sair daquela casa, alugar um apartamentozinho pequeno de minha filha? Eu vou te falar. Eu acho que daqui eu só saio quando morrer. Porque eu sou muito acostumada. Eu acho. Eu não sou apegada à coisa, nem sou muito fraca. Pelo que eu já passei, né? Mas de doença, de tudo. Mas eu acho que se eu sair daquela casa,
Eu acho que eu não vou ficar muito bem, não, viu? Eu acho que eu não vou, Não não. fica muito bem, não. Porque eu sou muito acostumada dentro da minha casa, meu filho. Não quer voltar pro interior, não, mãe? Não. E a senhora não era acostumada lá também? Era, mas sai daquela casa pra ir pra Botucatu, eu não quero não, só quando morrer. Deixa eu lá. Falar em passar por muitas coisas, qual foi a fase mais difícil da sua vida? Fora do interior. Fora do interior. Fora o que passou lá. Aqui, Hum. a mais difícil que eu tive foi essa doença que eu tive. Uhum. Foi a mais difícil. A pandemia, vamos passar para a pandemia primeiro, para enxergar a doença já já. É. A pandemia, como foi a senhora a pandemia? Como foi para a senhora a pandemia? Não foi muito bom, não. Por quê? Porque eu fiquei presa dentro de casa. Um medo maior do mundo, que o medo era mais de que a doença, a gente sabe que ficou muita gente sem marido, mulher sem filho. Aquelas coisas, as famílias, né? Muito destruída. Aí eu tinha medo também de pegar, né? Eu tinha medo também de pegar. Mas até depois que passou os períodos todos, em mais forte, foi que eu vim pegar. Já estava vacinada também, né? Já estava vacinada. Estava vacinada, já foi levezinha, né? Isso, assim, não foi muita foi coisa tão boa, leve não, mas também não foi também como se temia, né? É. E o Natal, como é que é para a senhora o Natal? O Natal é muito bom. Por quê? Porque eu ajunto minha família todinha, se reúne tudo, vai tudo lá pra casa. Já há quantos anos já, mãe? Acho que faz uns 15 anos. Faz já. mais, desde que ela chegou aqui. A senhora veio pra cá em que ano, você lembra? Não, eu sei que faz 30 anos. Então, acho que no Natal a gente sempre se reuniu. Agora, mais fortemente vem nos últimos 15, 20 anos. Por aí. Então, todos os anos a gente reúne a família, né? Isso aí vem os filhos. Eu acho que pouquíssimas vezes não tiveram todos os filhos, todos os 9, né? E Não, os filhos, todos os 9 estão. Todos os novos. aí vem todos os novos netos, quase todos. Aí vem as noras, genros, namorado dos netos, namorada. Agregado, né, mãe? Enfim. É. E junta lá o quê? Quase 70 pessoas, 60 pessoas todos os anos, não é isso? Quem quiser aí pode ver lá no meu Instagram lá, Josuel Gomes, tem lá mostrando essa festa de Natal que a gente faz todos os anos. E aí, 2020 não tinha festa. Não, Por causa da pandemia, não podia ficar junto, não é isso? não podia ficar O junto. que os Gomes fizeram? Fizeram Natal, assim, na área, ninguém entrou para dentro de casa, prepararam a mesa ali pertinho. Fechamos a lanche, rua, não foi? Fechamos a rua e teve sempre o Natal. É. Ali foi o seguinte, o Natal foi na terça-feira, eu acho, né? A terça Mais foi ou quarta-feira. Aí no sábado, o José, você que tava caminhando na praia, não foi? Você e Vera, aí parece que Branca, que é a nossa irmã, diz assim, Natal Foi. não vai ter esse ano, Josué, não vai ter esse ano. E o que a gente faz, tá certo? O que a gente faz? Porque vamos fazer o seguinte, surgiu uma ideia que era passar na frente da casa todo mundo de 8 horas da noite, buzinando com os balão, para dizer, mamãe, a gente tá aqui. Porque sem Natal, sem estar todo mundo lá, pra esse ano não tem Natal, né? Não. Aí eu digo, não, vamos fazer diferente. Vamos fazer uma festa. Bota ela lá dentro no canto, a gente fecha a rua, aí vem as dificuldades, né? Ah, mas tem que pedir autorização a CPTran lá pra fechar. Que conversa, né? Atravessa o carro lá, bota uns cones. Se for pedir autorização, não sai. De maneira responsável, distante, né? E assim fizemos, como diz assim, na criatividade, né? E acabou se tornando um dos Natal, assim, mais emocionante de todos, até aquele. Foi. Pelo momento que a gente estava vivendo, inclusive tá gravado isso aí, o repórter que foi para lá, né, aquele do Correio da Paraíba. Jonas Batista. Jonas Batista quase não queria ir embora, um abraço para você aí, Jonas, viu? Quase não queria ir embora, ficou lá e ganhou um bolo também, né, isso? Foi. E acabou sendo o Natal, assim, mais emocionante, tá lá gravado, é só acessar @Josuel Gomes, deslizar um pouquinho que você encontra lá no Instagram lá, a filmagem de quase 5 minutos desse episódio, tá? Foi. E aí depois a senhora descobre que tá com câncer. Já no Foi. final já da pandemia, Já no foi final, isso? já tinha tomado as vacinas. Parece todas não. Aí descobri, né? Foi no domingo que eu piorei, aí fui na segunda-feira pro médico. Aí ele passou uns exames lá mesmo, fiz exame de sopa. Como é que a senhora exame. descobriu? Vê se tá gravando, escondeu da gente, tá? Depois ela descobriu. Como é que foi, assim, o sintoma? Não veio se agravando, não. Foi normal, Uhum. né? Agora, no domingo, um dia de domingo, foi que quando eu escarrei, aí veio só aquele sangue limpo. Ela pensou o que na hora? Aí eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí Netinha estava comigo, mãe, a senhora não está bem não, ficou aperreada, não almoçou.
Eu digo, minha filha, calma. Calma, vamos... A doença da senhora, você acalmava ela? Como é que é? É, calma. Eu sempre acalmava vocês. Eu nunca desanimei nenhum de vocês, não. Uhum. Você lembra que vocês chegavam lá em casa, como tu disseste que eu parecia o Esqueleto da o borboleta. esqueleto da borboleta. Chassi de borboleta. Só tinha o couro e os ossos, que nem diz. Mas eu ainda dizia, eu tô bem. Eu tô bem. Nenhuma vez você chegar lá em casa e dizer assim, meu filho, essa veio para me levar, meu filho. Embora que você estivesse morrendo mais do que eu, de desgosto, né? Mas eu sempre só dava força para vocês. Descobri uma coisa dele depois, mãe. Ele ligava para mim, José, você tem que ser forte. Eu? Eu dizia assim, compra na farmácia? Se comprar, se vender, eu compro. É porque assim, E ele em casa sofrendo. Napoleão ia pra guerra de E vermelho. ele em casa sofrendo. Porque se ele fosse ferido na guerra, a tropa não assistia, né? Então, assim, ela tinha que ser forte, porque a senhora é doente. Ela não podia chegar pra senhora e passar que ela estava preocupada. Pra ela é mais difícil que para os demais. Pra todos é muito difícil, porque assim, um câncer não é uma coisa fácil. Não, E ainda no mais pulmão, piorou. entendeu? No pulmão não é Ainda fácil. Agora, piorou. assim, eu sempre percebi essa uma força muito grande. Só você passou essa mensagem de que vou vencer. Vou vencer. A senhora passava aquilo para poder tranquilizar a gente, ou a senhora tinha essa Não, certeza? era a dele? minha certeza, a minha fé que eu tinha. Era tão grande que me curou. Uhum. E mamãe, ela não gosta muito de ir para médico, mas ela se cuida, ela previne, ela faz exames de prevenção. Mas mesmo assim, ela não gosta muito de ir para médico, né? Acho que ninguém Eu vou gosta. porque é o jeito que tinha. Mas pronto. quando a gente saía com um lema, a gente criou isso, eu e ela, mãe, a gente vai buscar a sua saúde. Para que isso diminuísse aquela dor, né? Aquele sofrimento. Não era para o médico que estava doente. Era, vamos buscar a saúde. E isso, aquilo amenizava. E ela saía tranquila. A gente saía mais tranquila. Isso faz toda a diferença, né? Ou seja, tô indo buscar saúde, tô indo buscar Isso. remédio, não é isso. Não. Buscar a saúde. gente não- ela não- Que na essência é isso, né? Você que vai ao médico, você quer buscar a saúde, sai pra isso. Isso, ela, assim, a gente não saía com esse pensamento, mais um exame, mais uma consulta, não. Toda vez que a gente saía, que entrava no carro, eu dizia, mãe, a gente vai buscar o quê? Ela dizia, minha saúde. Pronto, ali a gente saía firme. Quer dizer que vocês sempre têm esse mantra, vocês duas, É. né? Qual é o último agora? Qual é? O tolo Cria problema. cria problema. O que você está dizendo? O inteligente, O inteligente resolve. E o sábio evita. E o sábio evita, é isso mesmo? Desse jeito. Pronto. Sim, mãe, aí a senhora descobre quando tem certeza. Aí eu fui Era só pra- desconfiança. fui para aquele médico, o primeiro, aquele João Bosco, né? Aí fiz lá um monte de exame, ele passou para eu fazer exame desse carro 3 vezes em seguida, durante 3 dias. Eu fui, não deu nada. Foi quando tu fosse pegar os exames, não deu nada. Aí, quando tu fosse levar os exames para ele depois assim, aqui tem que procurar outra coisa, porque tudo indica que é um câncer. Aí, pronto. Aí, tu fizesse o quê? Mamãe, quando descobriram, né, que esconderam de mim, O quê? foi noite de Natal, lá em casa, que isso foi no final de dezembro, que a gente já tinha começado. Né, Passei na frente, peguei os exames, escondi. Foi. Aí a família todinha sabia, menos eu, que era câncer. Eu não sabia. Uhum. Eu não sabia. Aí mamãe, a senhora cuidou de papai com câncer. E muito. E agora a senhora, você não disse que eu estava. Você que pensou isso e disse. Para mim não, no seu pensamento. Mas você sabe o meu pensamento. Pensamento é quando pensa uma coisa. E como é que você sabe o meu pensamento? Porque não foi você que pensou que foi me buscar para levar um psicólogo? Sim, vá, diga. Não foi? Aí você vai, vou levar a mamãe num psicólogo. Porque quando ela souber dessa doença, ela já está preparada. Aí me levou. Aí eu fui, tudinho, passei muito tempo com ela, conversando, o que ela perguntava. Ficou tudinho. Aí você foi e disse assim, mãe, deu já 8 dias, a gente vem de novo. Eu digo, venho não. Eu não venho não. Por quê? Porque eu não venho. Porque meu filho... Teimosinha, né? É? Teimosinha, né? Cheia de gosto. Não, meu filho, não vou não. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Ele que permitiu de eu ter essa doença, porque ele permite, Deus permite. E também permite a cura. Como ele permitiu para eu ter, então ele vai permitir de me curar, se for para me curar. E então eu vou ficar aqui mesmo. Aí não fui mais. Aí pegue consulta, pegue exame, pegue médico.
e pega, e tanta coisa, e tanto dia, e era exame, e era não sei o quê, corra de cabeça, era muita coisa. Exame de sangue, aí começou. Aí no pulmão tá assim, aí tem que fazer uma cirurgia, aquelas coisas todinhas, tudo bem. Vamos fazer, não é para fazer? Não é bom, mas não é para fazer, então vamos embora. Aí fiz a primeira cirurgia, né? Fiz a primeira. O médico abriu e fechou. Disse, eu não tirei, porque o tumor está agressivo. E tem que fazer quimioterapia. Eu passei o processo todinho na UTI. Isso foi uma agressão muito grande que ele fez. Foi? Que, além de eu passar por tudo isso, aí vim para casa, o tempo da cirurgia todinho, mas com a fé. Eu digo, mas ele não tirou, mas outro tira. Uhum. E vamos dar tempo ao tempo. Aí veio aqueles exames, o PET-CAM, que chama o PET-CAM. PET-scan, né? PET-CAM, enfim, 2 exames daquele. Aí fui fazer a quimioterapia. Aí quando só faltava uma para fazer, aí tive Covid. Aí foi aí onde eu temi um pouquinho. A debilitada, né? É. Tá só o chassi da borboleta, né? É, já estava debilitada. Uma aí tá veio, tão magra que dá pra dar pelo fax, né, mãe? É. Aí veio o Covid. Aí o que acontece? E aí eu pensei assim, meu Deus, o Covid já está com o pulmão. E eu que já estou com o pulmão atacado. E agora, Senhor? Mas Deus proverá. E ali eu fiquei, né? Aí passou o período do Covid. Aí fui terminar a quimioterapia. Aí veio a segunda cirurgia. Aí o médico explicou. Ele disse, ó, que ele não começou aqui, não foi no pescoço, aqui na garganta. Se eu tirar o meu nome? Os linfonodos. Sim. Linfonodos. Se tem aqui, aí eu puxo pro pulmão. E se eu não tirar, eu também vou abrir e fechar. Não tem o que fazer. Ela que me contou depois, que eu nem sabia dessa. Que ele tinha explicado assim. Aí, tudo bem, a gente ficou esperando muito tempo, porque eles não autorizavam a cirurgia, não foi assim? Uhum. Que você mandou ela ligar para mil para resolver não sei o quê, tudo isso. Aí chegou o dia de fazer. Chegou o dia de fazer. Aí eu ia fazer como amanhã de manhã, por essa hora assim, a menina ligou lá do hospital, para eu ir fazer um exame de sangue, que era para saber... Mas estava em condição de fazer a cirurgia? Não. Que tava Saber o tudo em tipo ordem, de sangue, papel, para o tipo caso de sangue. necessitasse de sangue, tomar. Aí, Netinha disse, mas não dá para fazer de manhã. Ela disse, não, tem que ser hoje. A gente foi. Aí quando chegou lá, que ela colheu o sangue, tudinho, ela disse, agora ela e a senhora tem que assinar. Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque as testemunhas de Jeová não tomam sangue. Aí ela podia pensar, e vocês podem ser, né? Uhum. Aí eu digo, não, se for por isso, eu assino 10 vezes. O medo que faz é o sangue que vai dar, a senhora, mãe. Mãe, a senhora só não queria sangue de quem? De gente preguiçosa. Então, né? De gente Ela disse, preguiçosa. eu não quero Mas tem um sangue de amigo gente meu que preguiçosa. precisou fazer um transplante de córnea, sabe? Aí não tinha. Colocaram as córneas de um gato nele. Ele tá vendo direitinho. Como é que tu fala um negócio desse aí, hein? Ele tá vendo direitinho, mas fica toda hora procurando rato, toda hora assim, ó. Procurando rato toda hora, Ah, sabe? pois tá aí, isso. Aí a senhora assinou lá, testemunho Foi de Jeová, tudinho, certo. né? Aí eu disse, mas aí ela disse, é porque... Não tem briga comigo, né? Dando caramba em minha. A gente pode nem mentir, mas ela não deixa, mãe? Não, que eu gosto de mentira. Aí, o que acontece? Sim, mãe, Ela e disse, quando- É assim, olha, até hoje, porque- até hoje é Mãe, assim. Mãe, e quando a senhora estava com as reações da quimioterapia, como era que a senhora... Como é que eu dizia a senhora? Isso vai passar, isso vai passar. Aí amenizava, era? Era. Quando ela me levava para de madrugada, eu quase desmaiando assim, que não podia nem ficar em pé. Aí ela dizia, mãe, isso vai passar, mãe, isso vai passar. Na cirurgia, mãe, não sei se a senhora estava na sala na hora, porque tinha 2 opções da cirurgia, né? Uma opção era fazer, porque não adiantava fazer a cirurgia do pulmão, como de fato foi feito, tirou a metade do pulmão, se os linfonodos tivessem com problema, tivessem comprometido, na verdade, Pois né? é. E aí tinha 2 opções. Uma, começar a cirurgia e fazer só a parte dos linfonodos, porque tinha que tirar e fazer um exame que durava algumas horas, e fechava e depois, se desse ok, voltar para fazer a outra cirurgia, que estava ok o linfonodo. Ou
começava e depois fazia o exame, ficava esperando, por isso o sangue, né? Porque ficava muito tempo esperando para depois dar continuidade. Aí daria o quê? 8, 9, 10 horas de cirurgia. Só que a gente não sabia disso, tá? Então, era meio que a escolha de Sofia, tá? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Por quê? Porque ele disse assim, ó, Josué, não sei se está nessa hora, Josué, tá comigo? Tava não. Tava, fui em todas Que ele as falou assim, olha, consultas. se fizer 2 cirurgias, tem um risco. Porque são 2. Faz uma hoje, daqui a 8 dias, sei quando dizer, vem fazer outra. São 2 intervenções. São 2 internação, 2 anestesia geral. Então, assim, é 2. E a outra é você ficar muito tempo aguardando. O que você quer que faça sua mãe? É difícil, sabe o quê? Aí eu disse, olha, faz o seguinte, se fosse a sua mãe, você fazia como? Se fosse a sua mãe, você ia fazer como? Porque você quer o médico, né? Você tem que confiar em Deus e no médico, né? E aí ele disse, eu fazia de uma vez só. Então, de uma vez só. A gente como filho, sofre. Não tem muito o que escolher, mas não né? tem escolha. Quando eu levei a senhora, você lembra que foi que eu levei lá, fui com o José, né? Lembro. Mas pra sala de cirurgia, foi que eu levei a senhora às 7h30 da manhã. 7h20. 8. A senhora Roberto Carlos, me é cheia de detalhe, né? 7h20. 7h20, 8h20, 9h20, 10h20, 11h20, 12h20. 1h20, 1h20. 2h20, Começou a angústia todo mundo. 3h20, 4h20. 4h20, você saiu quase 5 horas da tarde, não foi mais ou menos isso? Mais de 5 horas. Mais de 5 horas, quase 12 horas de cirurgia, sabe? Eu, assim, foi muito angustiante, porque a gente não sabe o que vem. A cirurgia foi um sucesso, tá certo? É isso que a gente quer ouvir, tá certo? Mas graças a Deus foi um sucesso e a senhora hoje está aí curada, contando essa história desse jeito, com um quadro clínico totalmente diferente do que eu já levei, que parecia o chassi da borboleta. Ela tá bem, sabe o que ela diz? Que ainda fala o quê? Diga aí, mãe. Ainda... Eu faço as coisas. Não, a senhora diz assim, eu ainda... Não lembro. Is... Sim. Gabriela, que eu disse, aí mexer com Gabriela e esgrano. Ela diz que esgrana uma Se pessoa mexer com ainda. a cria dela, bem. Gabriela é a 10ª filha dela que ela criou, que é filha do meu irmão, e é neta dela, mas ela criou ali que é filha também, tá? Mamãe, a fé cura. Meu filho cura. Primeiramente, Deus, o médico e a fé. E a fé. Primeiramente, Deus. Segundo, o médico e a fé também. E a fé. Todo o processo, a senhora teve fé o tempo todo, teve uma hora que a senhora O baqueou um tempo todo. pouquinho. Não. Quando eu chegava em casa, que Netinha entrar com o carro e dizia, pronto, mais uma missão cumprida, não era? Mais uma missão cumprida. E qual foi a palavra mais bonita que a senhora disse? É quando chegou no médico, saiu da sala de cirurgia, aliás, do hospital, teve alta, e a gente foi para o médico, e ele disse o quê para a senhora? Ele disse que eu estava curada. Aí foi uma alegria. Ah, uma alegria muito grande. Quando eu descobri, quando eu fui para o médico, que eu fui contigo e Branca, que ele foi explicar tudinho, a minha doença, tudinho. Arrudiano, né? Arrudiano, eu perguntei, não foi não, Netinha? Eu disse, doutor, esse arrudei todinho, diga logo que eu estou com câncer. Olhei para ele e disse, ele disse, tá. Aí eu, na memória de Jesus, só no meu coração, né? Só comigo. Meu Deus, não me leva agora, não. Deixe eu passar, seja feita a vontade de Deus, né? Mas deixa eu passar mais um pouquinho com meus filhos e meus netos. Foi a palavra que eu disse. Para ficar mais um pouquinho com meus filhos e meus netos. Sem ser, só no coração, né? Só no coração. E dali, toda hora orando a Deus. Toda hora pedindo a Deus, toda hora que ia dar certo, que ia dar certo, que ia dar certo. Que ia dar certo. Nunca chegar lá em casa e perguntar, meu filho, vou ficar sem a mãe de você, porque essa veio para me levar. Eu dizia, essa veio para eu ter mais fé e saber que Deus existe. Maria é dura, Maria é feita de pé de imburana, né, mãe? É. Imburana é fraco. É fraca? É. Um pé de maçaranduba, né? O que é Maçaranduba. forte- O que é forte é maçaranduba. Ah, é? Imburana é muito fraco. Mamãe, a gente falou um pouco de papai. Falou dos filhos, falou da sua Sim, avó. ainda não terminei. Não. Quando eu saí do hospital, que cheguei em casa, com 3 dias, acho que eu passei 7 dias na UTI, 2 dias vim para casa, com 3 dias que eu estava em casa,
Me deu uma febre tão grande. Eu me lembro. Foi. E Netinha, mãe, falar comigo, ela acho que eu só dizia a palavra errada. Ela tava delirando. Quando a febre é muito alta, você delira. Aí Netinha Ela disse que ligou ela pro médico. delirou tanto, ou foi desejo, ela disse que viu o papai lá na sala com ela. Foi. Eu vi teu pai direitinho. Eu sonho muito com ele. Sabe? Foi. Aí eu disse assim, meu Deus, essa... Aí o Netinho ligou pro médico, aí amanhã logo você leve ela. Aí me levou, quando chegou lá. Que o médico fez todos os exames, bati o raio-x e tudinho, com pneumonia. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Porque... Só tem um pulmão e meio. É. Aí agora com pneumonia. Que a pneumonia ataca é do pulmão, né? Eu digo, mas eu passei até aqui e vou até o fim. Aí mudou os antibióticos, tudo, eu sei que, graças a Deus, estou aqui. Assim, eu durmo bem, não fico assim cansada, eu não posso pegar em peso. Eu não posso pegar em peso. Mas lavar uma louça, minha comida, quem faz sou eu. Eu não quero a mulher que trabalha em casa fazendo comer. Quem faz sou eu. As minhas comidas, quem sabe fazer é eu. Faço comida, boto roupa na máquina, lavo um pano de prato, um pano pequeno, cuido das minhas plantas. Normal. Normal. Só assim, quando eu espirro, aí só falta se abrir as minhas costas. Sente dor, é? É. Mas não é dor constante, não. É aquela dor só naquela hora. Porque forçou, né? Forçou o pulmão. É. Então, falamos pouco de papai. Como foi a convivência com ele? Foram quantos anos? 50. 50 anos. Como é que foi a convivência, mãe? Como é que ele era com os filhos, com a senhora? Ele era um bom marido, um bom pai e um bom avô. Melhor daquele, acho que nem existe no tempo de hoje. Acho que não existe. Não era bom de trazer coisas boas, de presente, dessas coisas assim, porque também não podia. Mas de reconhecer o que é uma esposa e o que é os filhos que ele gerou, daquela qualidade, falta nascer. Não estou agravando os outros pais nem os outros maridos. Mas falar sobre o meu foi assim. Eu não vou falar. Não batia nos filhos, só que levei uma pisa uma vez, né? Eu também não sei disso, não. Levei, sim. Se tu levasse Ele essa deu pizza. com as cordas em mim uma vez, porque eu fui... Foi que tu Ele fizesse. passei um mês, ele... Não é pra você ir tomar banho no rio. Ela me dizia assim, vá tomar banho? Eu ia. Não vá, eu ia. Não vá, eu ia. Será que ele é teimoso? Eu acho que assim, na quinta vez em diante, eu acho, 10ª vez, sei lá. Ele pegou umas Quando ele não cordas. aguentou mais. Foi, pegou umas cordas. Já tava me esperando já. Só deu uma, nunca mais eu fui pro rio tomar banho. Se Por viu. quê? Era obediente. É, todos eles, Era né? obediente. Seu pai exemplou, porque era pai exemplar mesmo. Mamãe, e quando a gente tá caminhando pro final já, a conversa boa passa rápido, sabe? Já tá aqui há 1 hora, sabia? É. É, 1 hora ali o relógio Eu ali. pensei que fazia pouco tempo. Qual é, assim, a lição que a senhora tira da vida, mãe? O que a vida ensinou pra senhora, assim? Que a senhora... Meu filho, a vida me ensinou de eu ser uma pessoa que não viva de fazer mal para ninguém. Gostar de todo mundo. Se um bandido chegar perto de mim, eu ainda trato ele bem. Porque eu tô com medo dele. É porque eu tô com medo dele. Às vezes lá em casa passa muito assim, aquele noiado, né? Aí pede, a senhora tem R$1, eu não vou abrir o portão porque eu sei que é ele. Pela voz, pelo jeito, o jeito do cabelo quando aparece na grade. É coisa de gente que não é muito boa. Eu dou assim pela grade. Por quê? Porque eu já tenho medo dele. Que ele pode me pastorar um dia Então, quando eu for a entrando, senhora eu saindo. aprendeu que tem que ser bom com quem é bom e aprender a conviver com quem é ruim. Deixando cada um no seu lugar. É, Até para se proteger. até para se proteger. Por isso que eu digo, o segredo da vida é você nadar com jacaré sem ser comido. Pois Entendeu? É você viver de acordo com o ambiente. Tá certo? E que conselho a senhora dá hoje para essa juventude que está aí no mercado aí, no celular, papai? Que conselho a senhora daria? Rapaz, o conselho que eu daria era esse. Que o celular é muito bom. Hoje em dia, eu não entendo muito não, que vocês sabem, que eu só não sou analfabeto porque sei escrever meu nome e ler.
Mas o conselho que eu dou, porque o celular, você aprende no celular, você trabalha no celular, tudo é o celular hoje em dia. Mas também o celular, se você não souber usar ele, você entra pelo cano. Né? Se não Com souber certeza. usar ele. Fica dependente, né? Fica dependente do celular. Independente de celular, mãe, assim, independente de celular, a gente tem uma geração. O celular é só um detalhe desse todo, né? É. Porque o celular é a televisão, é a escola que mudou, é a forma dos vizinhos, dos amigos, enfim, tudo mudou, né? Então, assim, essas mudanças que a senhora vê hoje, em relação ao que a senhora viveu, como é que a senhora vê o mundo hoje? No todo, não é só o celular, não. Né? O mundo hoje está um mundo muito difícil. Né? Você anda com medo. Por mais que você... Quanto mais você tem, mais você anda com medo. Porque a bandidagem está grande no mundo. O que eu tenho para dizer é isso, que eles têm que procurar, sabe o quê? Deixar mais essa vida, porque essa vida é o cemitério ou a cadeia. Deixar essa vida, procurar estudar. Porque hoje, quem não estudar, eu não sei nem explicar o que é tanto o estudo, mas estudar. Estudar está dizendo, estudar o que é bom. Né? Estudar o que é bom, você não vai lá na frente nunca. Você só vai para trás. E você só arranja um emprego, melhor, um emprego para ganhar o pão de cada dia num posto de gasolina que não precisa de estudo. Precisa, mãe. Não, precisa, mas botar gasolina no carro é muito fácil. É mais fácil, né? É mais fácil. Agora vai trabalhar numa empresa. Que diferença de botar gasolina num carro? Tem muita diferença. Falar em estudar, a senhora lembra... Ou então trabalhar de servente. A senhora lembra quando eu ia estudar? Ainda lembra ainda? Lembro. Como é que era? Isso a senhora lembra mesmo? Eu me lembro que eu fazia um cuscuz para tu. E tu pegava a bicicleta e ia para Caiçara. E quando o tempo... Depois os prefeitos mandavam ônibus para levar. Mas a estrada era tão ruim que cabia o ônibus dentro. Aí o ônibus ficava mês, 2, num período de inverno, sem passar. Ao desistir? Não, ia de bicicleta. De bicicleta? Era. A senhora pensava que naquele tempo? Meu filho, eu não pensava muita coisa boa, não, porque coisa boa, assim, que você estava estudando, passei. Não pensava muito, não, porque a gente naquele lugar. A gente pensava em vir morar aqui? Não pensava. Mas achava o quê? Não Está pensava. estudando de besta, vai me ajudar? Não chamava de besta, não. Não? Não, Deus me livre Ah. de dizer que meu filho é besta. Eu me lembro que eu estava trabalhando lá no roçado de São Agripino, né? Arrancando toco, aí passava naquele Corcel 2 o filho dele para estudar, lembra desse? E depois de quase 20 anos depois, o filho dele veio trabalhar para mim. Pois é. É sempre... Trabalhar assim, sendo credenciado, né? Entendeu? Pois é. É assim, a vida dá muitas voltas, não é isso? Porque vocês, meus filhos, né, todos, quando vieram para aqui, vocês não vieram procurar coisas ruins, vocês vieram procurar o que era bom. E seguiram as coisas boas. Mas sabia que boa parte de seguir as coisas boas vem do ensinamento que a senhora deu pra gente? Quando eu vim para morar aqui em João Pessoa, eu fui morar em Bahia. Trabalhava numa barraca, ganhava meio salário mínimo. De Antônio Miguel. Isso. E lá... A senhora lembra como foi que eu cheguei aqui? Como foi que ele foi chamar alguém lá no interior? Lembro. Como foi? Me conte. Ele chegou lá em casa de noite. Isso. Perguntou se você queria vir, que estava atrás de uma pessoa, que ele tinha botado na época, não sei nem como chamava, que não era restaurante, era uma vendinha, uma coisa Barraca, lá. barraca. Uma barraca para vender um lanche, uma dose de cana, que nem de como diz. Foi isso que ele E chamou. precisava de alguém, né? Eu digo, Precisava vamos de embora. alguém. Tenho 16 anos e aí... aqui eu ganhava meio salário mínimo. E esse meio salário mínimo eu pegava para estudar. Como eu tinha lá onde comer e tinha lá roupa lavada, então eu pegava esse dinheiro para estudar na escola cenecista. E na época eu fui colocado lá, como eu brinco muito, ali em Bahia, no São Bento, na senhora mora para frente um pouquinho, tinha a Seresta do Gordo e de frente tinha uma barraquinha. Eu sei, a Seresta do Gordo não tem mais não. E por trás daquela barraca tinha uma rota de fuga. Então era lá que eles faziam a boca de fumo lá. Porque no mato dava para fugir por lá. E eu digo que era a Esquadrilha da Fumaça. E eu convivia com eles lá. E eu nunca provei as drogas, tá certo? Porque eu ficava pensando assim, se eu provar, o que é que eu vou dizer à mamãe?
que ela sempre pediu pra gente não fazer coisa ruim. Coisas ruins, coisas erradas. E depois de muitos anos, eu vi uma história contada por Cortella, que o cara ia correndo, tá certo? Ia correndo na maratona, e ele acha que terminou, que tinha ganho, parou. O outro que vinha atrás viu ele que parou e foi, vai. E aí o cara levou o cara pra ele ganhar, né? E aí o repórter perguntou a ele, por que você não ganhou? Eu disse, não, quem ganhou foi ele. Você podia ter passado ele. Eu disse, não, mas que mérito ia ter eu ganhar uma corrida que foi ele que ganhou? Ele só não viu, eu ajudei ele por isso. Aí eu disse, mas você podia ter ganho. Aí ele disse, o que é que eu ia dizer à minha mãe? Se eu tivesse ganho sem mérito, sabe? Então, assim, a coisa que o ser humano que é humano, tô falando daqueles seres humanos que não merece ser chamado de humano, não. Mas aquele que é humano, a coisa que mais ele respeita é a mãe. Quando tem também uma mãe, também merece respeito, né? Tô falando... Gente, essa história mexe muito comigo quando se fala de mamãe, porque eu não estava programado para chorar. Porque assim, como eu convivo, eu sei a mulher que mamãe é, sabe? Como ela é inteligente. Às vezes mamãe fala uma coisa, eu digo, nossa, como mamãe é inteligente nessa idade, como ela é sábia, como ela tem discernimento, ela tem uma cabeça muito boa. A mamãe tem 75 anos, mas ela tem uma cabeça boa, ela sabe conversar. Eu acho interessante que ela usa a técnica de PNL que ela nunca fez. Mas ela sabe contar uma história, ela sabe falar. Ela tem umas pérolas, né? Que ela fala tipo parábolas. Ela fala, às vezes, onde ela diz o que ela quer e ela não magoa a pessoa, mas a mensagem é dita, a mensagem é falada, a mensagem toca. Então, assim... Por exemplo, lembra de algum aí, algum caso? Não, porque são vários. Ela sempre usa isso. Não tem nenhum específico, mas ela conta uma história assim, tipo, ela faz um arrodeio, mas a verdade chega, sabe? Tem algumas coisas que eu citei assim, por exemplo, a medida do ter nunca enche, né? Nunca se enche. Então daí, há pessoas que têm muito hoje em dia, fica querendo mais. Só sempre usa uma frase, pra que tanta lida... Tanta lida para tão pouca vida. Tão pouca vida. Porque o povo hoje corre muito. Eu lembro que a senhora dizia assim, ó, se fosse o final de ano, você sempre fazia aquele prato pra gente lá, naquele prato era uma farofa de galinha com aquela, faço até hoje, né? Você pega o arroz, cozinha com o caldo da galinha, faz aquele arroz de graxa, né? E lá no sertão chama arroz de priquito, não sei por que é isso. Pode chamar palavrão, pode, mãe? Eu acho que foi tu que botasse esse nome. Foi mesmo, mãe? Foi. Porque toda a vida eu fiz esse arroz e nunca disse esse nome. E não? E tu tem que dizer isso aonde tu tiver. Rapaz, diga o arroz com graxa de galinha. Arroz de priquito, pronto. Bom. Meu Aí Deus. você vai dizer assim, na hora do almoço, se chegasse um mendigo lá em casa, comia primeiro que todo mundo, não é isso? Por quê? Você diz por quê? Lembra que dizia isso? Porque o que a gente tem, quem tem que viver de quem tá com fome. E que Deus não vem na casa da gente de paletó e gravata. Ele vem em formato de necessidade de menino. Então, essa generosidade... Ela tem um coração muito grande, enorme. Eu não sei como cabe dentro do peito, né? Então, assim... Mas, assim, é o que ultrapassa, né? O amor dela expande, alcança quem está ao redor. E quem conhece a senhora, eu digo que porque aquele vídeo que está lá no meu Instagram, lá no @josuelgomes, eu mando para alguns amigos que não têm família, porque a gente está falando aqui hoje, nós temos representando a família que é uma família Gomes, grande, a família Gomes como um todo, que não está aqui hoje. Mas assim, ter 9 irmãos, nenhum envolvido com droga, envolvido com roubo. Outro dia, tá dando entrevista, a mãe assistiu, começava a chorar, dizendo, ó, tá cheio de mãe essa hora, vendo o filho dando entrevista, que tá preso, tá lá da cadeia, e o filho tá aqui fazendo bem. Então, assim, ela se emociona com isso. Mas isso é fruto de toda uma criação, toda uma história que foi construída pela senhora e papai. Entende? Então, assim, todos os irmãos hoje têm seus negócios, todo mundo vive. Então, assim, isso gera, eu vou usar a palavra inveja no bom sentido, sabe? Vou dizer assim, um desejo de muitos que não têm isso. É tanto que eu mandei para alguns amigos, tem uns que choram quando vê a reportagem. Eles vêm chorando, José, eu queria que minha família fosse assim. Então, a gente tem assim uma coisa que poucas pessoas têm, tá certo? Que era para ser a regra e não a exceção, entendeu? Era para ser essa a regra de todo mundo ser dessa forma. Então, assim, quem nos assistiu até aqui viu um pouquinho da história dos Gomes. Uma família que saiu de Caiçara, do interior de uma cidade do interior, mas que com muito trabalho, muita dedicação, trabalho esse que papai ensinou a gente muito cedo. Porque ele começava de 3 da manhã,
indo tirar leite lá na fazenda do fazendeiro lá, para poder receber 3 litros. Desses 3 litros fazia queijo de coalho, fazia coalhada, não era isso, mãe? E esse coelho ainda vende, esse queijo que a gente comia, levava para a cidade para vender ainda, para trocar pelo feijão ou um pedaço de toicinho, para fazer com a fava e a gente e dar de comer ali aos bacurinhos ali, aos bruguelinhos, que era criado como Deus criou batata, não é assim? É verdade. Tinha sarampo, ficava deitado numa lona lá, não me lembro ainda, enfim. Mas estão todos aí. Sarampo, bexiga, papeira, tudo tinha, porque não tomava uma vacina e nenhum morreu. Tá tudo aí, graças a Deus. E assim, mas sempre com a mesma fé. A mesma fé que a senhora hoje é a fé que tinha há 20, 30 anos atrás. A fé e o amor. A fé e o amor andam junto na vida dela. Bom, chegamos aí quase ao final. Tem uma mensagem final que você pode deixar aí. Xinxim, Josete, a gente chama de Xinxim porque ela dizia assim, Xim, só vou quando eu comer a tábua, né? Porque tem um amigo lá que fazia cocada, sabe? E ele dava pra gente rapar a tábua, né? Mãe, o que a gente faz com uma coisa dessa, hein? Aí, Josete, bora pra cá. Xinxim, ela pequena, xinxim, eu só vou quando eu comer a tábua. Que era rapar ali a cocada e comer. Parece só quem teve infância fui eu, né? Que só conta história minha. Não, eu sempre fui mais bonito, né, mãe? Como é que era, mãe? Todos. Todos, né, mãe? Eu não vou dizer que um filho é bonito e o outro é feio. Quer deixar uma mensagem final aí? Todos. Para quem nos assiste, nos ouve aí, essa hora, alguns estão assistindo, estão escutando. Em nome da família Gomes, o que você diria para as famílias, para o futuro? O que você sabe hoje que, se você soubesse há mais tempo, teria feito coisa diferente na sua vida? Sobre a família Gomes, né? Uma família que é exemplo, uma família que tem como base os princípios que mamãe, até hoje, né, ainda regra esses princípios, que é o amor. E sobre o que eu aprendi na vida, não perder tempo, né? Porque o tempo passa. E às vezes a gente perde muito tempo e às vezes esse tempo não recupera. Então, uma mensagem que eu quero deixar é não perder tempo. Aproveitar o tempo. Beleza. Mamãe, o que a senhora faria de diferente na sua vida se pudesse voltar no tempo? Estudar. Estudar. E botar um comércio para mim, não ter sofrido Ela é aquela empreendedora, vida. viu? Empreendedora, viu? Olha aí, tá na veia. Era botar um comércio para mim, estudar. Essas coisas assim. Mas tô satisfeita. Tô satisfeita porque já passei por muita coisa. Estou aqui, viva. Como ditado por da Silva, que nem diz, Viva da Silva. Vivinha da Silva? Vivinha da Silva. Vendo meus filhos, indo na minha casa, fazendo para mim o que eu preciso. Às vezes, até que um dia, eu disse assim, dizendo para ela, minha filha, eu acho que 9 filhos foi pouco, era para ter tido mais. Para chegar mais, quando eu tivesse mais pressão de chegar mais. Ter mais filhos. Mas estou feliz, muito feliz, em ter criado esses 9 filhos. Vive tudo nos seus cantos, não vive dando trabalho, nunca perdi uma noite de sono, porque meu filho isso, não. Meus netos do mesmo jeito e meus bisnetos que vão crescendo. É isso que eu tenho para dizer. E uma coisa que eu me orgulho, que eu fiz, não foi coisa que eu conquistei, não foi nada, foi o que eu fiz por ela na época. Deixei tudo, deixei trabalho, deixei tudo e fui cuidar dela. Você sabe muito bem a história, como foi. Você, naquele momento, assim, eu fui um dos que disse, vamos trazer alguém para José poder ter a vida dela também e botar alguém para cuidar de mamãe. Ela disse, não, eu largo tudo e eu não vou trabalhar a não ser me dedicar a cuidar da minha mãe, sabe? E é engraçado, mãe, que a senhora cuidou de... E eu lembro que eu falei uma palavra, eu disse, eu como farinha seca, mas eu não saio de perto dela. É assim, porque se você bota uma pessoa, vamos supor, eu estava na situação que estava. Aí veio uma pessoa de fora tomar conta de mim, não é o carinho de uma filha. Ninguém se compara. Uma situação que eu estava, no lugar de estar do lado de uma filha, para estar do lado de uma pessoa que até que eu nunca nem vi. Só porque ela precisava de ganhar o dinheiro e eu estava precisando dela. Não é isso? Eu quando eu falei, não foi nem pelo dinheiro, foi mais para poder ela
passar naquele momento, porque assim, era muito doloroso para ela sozinha, né? Então não era para ela sair de casa e deixar a senhora sozinha, não era isso. Mas como tem 9 filhos e todos eles estão mais distantes, ela está dentro de casa, então a parte, eu vou chamar assim, braçal do fazer serviço, do de casa. serviço, tem alguém para fazer, para que ela pudesse ter também a vida dela e cuidar da senhora, mas não sozinha, sabe? Era mais por isso que a senhora cuidou da sua mãe, do meu avô, parte de pai, da minha avó, e hoje tem que cuidar da senhora. Lembra disso? Cuidei de 4. Meu sogro, minha sogra, minha mãe Não, e de papai. 3. e de teu pai foi 4. Então hoje tem que cuidar da senhora. Mamãe, e para seus irmãos hoje, que estão longe, no São Rio e tal, quer deixar uma mensagem para eles aí? Eu quero dizer para eles assim, eles vão ver? Vão. Eu quero Você quer dizer pro- para você quer eles pro mundo assim, todo, ver tudo, mãe? que a gente somos irmãos, mas a gente viveu ausente. É muito difícil, viu, na minha casa, agora acho que nem vem mais tudo doentinho, tudo isso. Mas é um prazer que eu tenho de ter meus irmãos, embora que não esteja convivendo junto comigo, porque a vida é assim. A gente nasce, se cria tudo junto, os irmãos, mas quando cresce, cada um toma seu destino. Um vai para São Paulo, para o Rio, Paraná, Maranhão, cada um se patifa para um canto para outro. Mas amo meus irmãos. A gente tem muitas pessoas, José, você fala uma coisa aí, comia farinha seca e para ficar do lado da sua mãe nesse momento, quer, numa expressão, dizer assim, a dificuldade que vier eu vou enfrentar, mas eu não troco por isso. O que você diria Venha o que vier. para muita gente que abandona os pais, os avós, nas horas que eles mais precisam, que tá cheio aí de gente aí, Mas- que tem mãe, pai, que não. O que você diria para essas pessoas? E mal criado para os Eu pais e acho as que é mães. uma falta de reconhecimento, né? De entender a sua ancestralidade, né? De reconhecer, de entender todo o esforço que a mãe teve de colocar a gente aqui na Terra e no momento que ela mais precisa abandonar. Eu não fiz isso, eu fiz o contrário. Eu abandonei o meu trabalho, tudo que eu estava fazendo, porque para mim, naquele momento, era importante cuidar da minha mãe. A minha mãe cuidou de mim. Então, mais do que justo, naquele momento, eu cuidar da minha mãe. Então, em alguns momentos, me viam memórias afetivas, né? De que eu sentia. Eu disse, ela fez isso por mim. Eu dava banho nela, eu trocava, eu botava pomada, eu fazia tudo. E em alguns momentos, eu sentia assim, ela fez isso por mim. Então, eu não estou fazendo nada demais do que retribuir o amor e o cuidado que ela me deu. E foi isso que eu fiz, né, o tempo todo. Eu não me arrependo, eu faria tudo de novo para cuidar da minha mãe. Mas eu não quero Porque- ficar doente mais. Para você fazer mais. Porque a minha mãe, foi ela que me teve, foi ela que me botou aqui na Terra. Então, tudo que eu fizer ainda é pouco pelo que ela fez por mim e ela ainda faz. Porque só o amor que ela tem já é muita coisa, né? Mãe é um pedacinho de Deus na Terra. E a nossa mãe é a melhor mãe do mundo que existe. A gente sabe disso. Eu digo que eu sou apaixonada por ela. Eu faço tudo que ela precisa. Eu cuido dela. Ela sabe disso. Tudo que ela quer comigo. Para mim, minha mãe é meu maior orgulho. É tudo para mim. Mãe, mamãe, mamãe. É a mulher de meu pai, né? Gente, esse papo aqui ele é um pedaço do que a gente conversa quando se junta, tá certo? É um pedaço do que acontece no Aí dia a no dia dia. dos pais vão tudo lá para casa. É. Já tá tudo certo. Tudo certo, inaugurar a mesa, né? Inaugurar a mesona, ganhar uma mesa nova. Vai fazer o que vai em cima, mãe? É? Vai fazer o que vai botar em cima da mesa? Comida, né, mãe? Comida. O que vai ter lá nesse dia? Ah, meu filho. Ela disse que já está ansiosa por esse dia. para fazer as comidas, para saber se todo mundo Quem vai fazer comer. as comidas? Quem vai fazer? Eu vou fazer uma parte, né? Uma parte, mas não deixa de fazer, né? Não, eu deixo O arroz de nada. periquito, quem vai fazer, mãe? Eu vou fazer arroz. Eu vou fazer arroz. Tá Ai, certo. meu Deus. Bom dia das mães, não lhe dei presente, você não deu? Meu filho, eu não já disse a vocês. O quê? Eu já disse, já avisei, eu não quero presente de nenhum. Não, seu eu dei, só não entreguei. Vou entregar agora dos pais. Tá chegando Eu pra não fazer, viu? quero presente, sabe por quê? Porque eu tenho tudo. Em tudo. Graças a Deus. Tudo, tudo, tudo eu tenho. Pra que eu estar atrás de presente? Só pra fazer paiol dentro do guarda-roupa? Eu digo a ela assim, eu digo, minha filha, pra que tanta coisa? Pra quando eu morrer dar trabalho, procurar gente pra dar? Deixa, não quero não. Bom, gente, então Vocês, quer que eu explique? explique. Vocês são os meus presentes. Pronto.
E eu sou o mais bonito. Olha. Tá vendo aí? Ai, meu Deus. É, Todos. Todos, é? Todos. Gente, como eu estava falando, então isso é um pouquinho da família Gomes, um pouquinho do que a gente conversa quando se reúne. Vai lá, dá uma olhadinha lá para você ver lá no @Josuel Gomes. Tem lá dois finais de ano, 2020, 2021. Publiquei lá o vídeo do Natal, nossa ceia de Natal, como é que funciona. Eu acho que pode inspirar muita gente, tá certo? Pode inspirar muita gente. Diga, mulher, a senhora quem manda lá? Três o quê? 2 o quê? 3 vezes que o rapaz vai lá para casa. 3 já? 3. Foi 3 vezes? Já. Bom, então 3 tem vezes. 3 lá, pronto. Tô mais sabida. Tá me corrigindo aí, mãe? Tô mais sabida. Senhor, acho que Três. já puxou minhas orelhas pra eu puxar as suas agora, viu? Tá certo? Bom, e aí, gente, vai lá e dá uma olhadinha, porque eu acho que pode inspirar outras pessoas. Eu sei que alguns podem estar perguntando, mas não é um podcast sobre gestão? E tem gestão melhor do que você entender como foi que ela fez a gestão da casa dela, como é que ela fez a gestão para criar 9 filhos, como é que ela fez a gestão para prepararmos Para viver no mundo. Prepararmos. para preparar todos nós, pronto, para viver nesse mundo cada vez mais competitivo, com essas crenças, com esses valores, que é isso que muitas empresas, que muitos empresários, muitos gestores estão precisando, que é mais de amor, que é precisando mais de capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Então, isso é um ensinamento que, se você aplicar na sua vida, serve para qualquer pessoa, para qualquer organização, em qualquer lugar do mundo. Depende muito de como você vai ouvir isso aqui hoje. Aqui a gente não veio aqui passar uma mensagem de que somos coitadinhos. Não, nós somos batalhadores, vencedores nessa vida tão difícil que é você nascer numa cidade tão distante, no interior, e conseguirmos chegar onde chegamos aqui. Não foi por acaso, foi com muito trabalho, com muita dedicação e com muito estudo. Mamãe, eu vou dizer uma frase final. Se eu pudesse nascer de novo, eu queria nascer seu filho novamente, tá certo? Muito obrigado. Porque o que a senhora passou pra gente, a lição de vida, o que deixou pra gente, eu sempre digo por onde eu ando. Desde os 8 anos, não me lembro de ter recebido uma cueca. Comecei a trabalhar com 8 anos, comecei a comprar a minha, tirando carrapateira, papai vender em Guarabira. A senhora lembra disso? Eu lembro das carrapateiras que vocês tiravam. Criando o pinto de meia, e quem me dava os pintos de meia, quando o Luiz já morreu, o seu, foi o meu não, né? Não era assim? O meu tá morto vivo, não era assim? Mas trabalhando para poder comprar, para poder, não faço apologia ao trabalho infantil, mas essa história é uma história real, não é aquela história que o pessoal conta por aí para querer aparecer. Ah, eu sou de uma família humilde. Não, humildade, nós somos humildes até hoje, somos família pobre mesmo, mas graças a Deus conseguimos, com muita dedicação, com muito trabalho, vencer na vida. Somos sim todos vencedores, todos nós conseguimos, com muito trabalho, muita dedicação, chegar onde chegamos e hoje ter o privilégio de ter a senhora aí com essa lucidez, com essa capacidade de continuar ensinando, continuar cobrando. Eu acho que não tem um presente maior, um patrimônio maior que a senhora possa deixar para todos nós. A gente não troca isso por dinheiro nenhum do mundo, pode ter certeza disso. Só podia ter fazendas, muito ouro, muitas empresas, mas se não tivesse dado para a gente essa educação que a senhora deu, não valeria de nada. Então, vale muito mais do que qualquer ouro que a senhora tivesse para dar para a gente. Tá certo? Eu escrevi para a senhora aí. A benção de novo. Deus te abençoe. E foi muito bom ter a senhora aqui, viu? Prazer foi todo meu.